E aí pessoal, tudo bom? Essa vai ser a primeira aula sobre equações de primeiro grau. A gente vai começar bem devagar, vai ver algumas aplicações das equações de primeiro grau no nosso dia a dia. E aí com essas aplicações a gente vai começar a entender o que é uma equação de primeiro grau e como funciona uma equação de primeiro grau. Mas antes de falar o que é uma equação de primeiro grau, vamos pensar o que é uma equação. Aí nesse caso a gente usou o dicionário, acho que é Michaelis que fala. Ele diz: é igualdade entre duas expressões ligadas pelo sinal igual. Bom, tudo bem. Mas o que significa essas expressões? O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouco num exemplo agora, tá bom? Vamos pensar um caso do nosso dia a dia. Você foi numa loja e aí uma camiseta está custando R$ 25. E aí você quer levar 3 camisetas. Quanto que custam 3 camisetas? Bom, acho que você já deve ter pensado na solução, né? Você pensou que o custo vai ser 3 vezes 25. Então a gente pode perceber que o custo vai ser 3 vezes 25. 3 vezes 25, R$ 75. Então, o custo de 3 camisetas são R$ 75. Algo bem simples, algo que a gente faz no nosso dia a dia, quando vai numa loja comprar qualquer coisa, mais que uma unidade, sempre tem um preço unitário, e a gente está vendo agora como funciona quando compra com 3, né? Algo que não é nada extraordinário por enquanto, mas a gente vai ver que isso vai ajudar a gente a entender uma equação de primeiro grau. Então vamos continuar o mesmo exemplo, só que vamos só mudar o número de camisetas. Então se eu quisesse comprar 5 camisetas, cada camiseta custando R$ 25, quanto que eu teria que pagar? Então o custo seria 5 vezes 25. Neste caso, eu teria que pagar R$ 125. Então 5 camisetas custam R$ 125. Tudo bem? Pô, mas esse exemplo era simples e o que ele vai nos ajudar? Bom, ele era bem simples para a gente poder entender o que é uma expressão e uma igualdade. E completar o sentido de equação. A gente viu que o custo pode ser escrito de uma forma um pouco mais geral, sendo custo igual 25 vezes número de camisetas. O custo é a primeira expressão. Então eu sei que o custo, que é vai ser a minha primeira expressão. E ela está ligada por uma igualdade a uma segunda expressão. Então isso é o significado de uma equação. Eu tenho uma expressão sendo ligada a outra expressão pelo sinal de igual. Isso quer dizer que os dois lados têm o mesmo valor. Então, o custo de das camisetas, é sempre igual a R$ 25 vezes o número de camisetas, das camisetas que eu estava vendo naquela loja. Certo? Então, o custo, 25 vezes o número de camisetas. Tudo bem? Isso são as duas expressões. Agora vamos fazer um outro exemplo um pouco diferente, também do nosso dia a dia, que é, se um saco de arroz pesa 5 quilos, quanto pesam 2 sacos? Bom, você deve ter pensado, o peso vai ser 2 vezes 5. O peso, então, são 10 quilos, né? Então, 2 sacos de arroz pesam 10 quilos. O que a gente fez? Se um saco pesa 5 quilos, então 2 sacos pesam 2 vezes 5, 10. Então 2 sacos pesam 10 quilos. Tudo bem? O mesmo exemplo agora. Se um saco pesa 5 quilos, quanto pesam 4 sacos? Deve ter pensado. O peso dos 4 sacos é 4
vezes 5. Ou seja, o peso dá 20. Então, 4 sacos de arroz pesam 20 quilos. Foram dois exemplos bem simples para a gente poder, então, comparar um pouco as expressões. Então, vamos pensar um caso geral. Quando a gente quer pensar qualquer número de sacos, como que ficaria a equação? Eu tenho que peso igual 5 vezes o número de sacos, porque um saco pesa 5 quilos, então por isso que eu tenho 5 ali. Novamente, para a gente fixar um pouco a ideia de expressões, tem a minha primeira expressão, que é o peso que é o que eu quero saber, ele é igual, então ele é ligado por uma igualdade, ao número de sacos vezes 5, porque cada saco pesa 5 quilos. Então, eu tenho aí a minha segunda expressão. Então, são duas expressões ligadas para um sinal de igualdade. São iguais. Tudo bem? Então, o que é uma equação, a gente já está entendendo isso até aqui. Ok? Então, vamos seguir um pouquinho. Na matemática, a gente usa muito da abstração. Mas o que é abstração? Voltamos ao dicionário Michaelis, não sei como se pronuncia. A abstração é consideração das qualidades, independente dos objetos a que pertencem. Bom, essa é uma das definições de abstração e é a que a gente mais utiliza. O que significa? A gente vê o que está acontecendo independente do que a gente está tratando. Por que a gente está pensando isso? Porque a gente teve duas expressões bem parecidas. Foram dois exemplos. Eu queria saber o custo. Eu sei que o custo é 25 vezes o número de camisetas. O segundo é o peso igual 5 vezes o número de sacos. Se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue pensar agora na forma um pouco mais matemática. Vamos abstrair. No lugar de número de camisetas ou número de sacos, muitas vezes vocês vão colocar a variável x. Vocês já devem ter ouvido também a expressão é o x da questão. É a variável que eu quero conhecer, ou uma variável que eu conheço e pode variar. Variável é um número que não é fixo. Ele depende do seu problema, okay? Dos dados que você tem. A gente tem uma variável dependente y. Por que variável dependente? Porque o custo depende do número de camisetas que eu ia levar. Se eu quisesse comprar 4 camisetas, ia ter um custo de R$100. 3 camisetas ia ter um custo de R$75. E assim por diante. Assim como o caso do peso. Um saco pesa 5 quilos, 2 sacos pesam 10 quilos, ou seja, a variável dependente depende do valor da minha variável x, da minha variável que eu especifico. Por isso a gente chama ela de variável dependente, ou muitas vezes vocês vão encontrar com y, como y também. Em cursos um pouco mais avançados a gente vai tratar como f de x, mas a gente vai ver um pouco mais para frente isso. Por enquanto não vamos nos preocupar com isso. E nessas expressões a gente tem o coeficiente angular a. A gente está começando a montar a ideia da equação de primeiro grau. Esses casos são equações de primeiro grau incompletas ou com coeficiente linear igual a zero. A gente já vai entender por que isso. A expressão geral, que serve para todos os casos de equações de primeiro grau, é que a minha variável dependente vai ser igual ao meu coeficiente angular vezes a minha variável x mais uma constante b, que é chamado de coeficiente linear. Essas equações que a gente consegue abstrair para essa forma, y igual a x mais b, aparecem em vários problemas do nosso cotidiano. Nos casos anteriores,
do arroz e da camiseta, o B era igual a zero. Por isso que a gente não visualizava ele. Mas ele continuou existindo. Era B igual a zero. Tudo bem? Então ficava lá que o custo Y era R$ 25,00, que é o A, vezes o número de camisetas, que é o X, mais zero. A gente vai ver casos com a variável B na segunda aula na segunda aula. Então vai ser um outro vídeo que eu vou fazer explicando um pouco alguns casos com a variável B e como tratar com eles. Tudo bem? Vocês podem começar a pensar, toda a relação de compra, na verdade, é uma equação de primeiro grau. Peso, muitas vezes, também vai ser uma equação de primeiro grau. Vamos agora pensar um terceiro exemplo. Agora eu sei que a camiseta custa R$ 25,00. E aí, no lugar de eu querer comprar um número de camisetas, eu quero saber quantas camisetas eu posso comprar com R$ 100. Então, eu tenho R$ 100, eu quero comprar o máximo número de camisetas que eu puder. Quantas eu vou poder comprar? Então, pegando a expressão, o custo é igual a 25 vezes o número de camisetas, eu vou aproximar ele para a forma abstraída. Por que escrever na forma abstraída? Porque, imagina toda hora ficar escrevendo custo igual 25 vezes o número de camisetas. Não, eu escrevo o Y e eu sei que o Y é o custo e eu sei que o X é o número de camisetas. Isso ajuda a escrever menos. Fica mais fácil de eu entender o que está acontecendo ali. Fica mais fácil de trabalhar. Toda hora ficar escrevendo número de camisetas demora muito mais do que eu escrever X, simplesmente. E custo é muito mais fácil escrever Y. Fica mais simples, certo? Então eu sei que o custo nesse caso é R$ 100. E eu quero saber o número de camisetas. Então, com isso, a minha equação fica na forma 100 igual a 25 vezes x. X é o número de camisetas. Se eu dividir os dois lados por 25, então 100 dividido por 25 e 25 vezes x dividido por 25, eu vou ter que 4 igual a x, e que é a mesma coisa, se 4 é igual a x, x tem que ser igual a 4, correto? É uma igualdade. Isso é uma propriedade da igualdade. Se 4 é igual a x, x tem que ser igual a 4. É válido os dois jeitos de se escrever. Vamos só dar um pouco de atenção na hora que eu fiz essa parte de dividir por 25. Pessoal, muita gente ia falar assim, passa dividindo 25. Para quem está começando, isso não é muito intuitivo. Mas vamos pensar da seguinte forma. Isso é uma igualdade. Se os dois lados são iguais, o que eu posso pensar? Se eu somar qualquer número aos dois lados, se eu subtrair qualquer número dos dois lados, se eu multiplicar qualquer número pelos dois lados, e se eu dividir qualquer número, lógico, divisão não pode ser zero, porque dividir por zero dá uma incerteza numérica. Mas dividindo por qualquer número diferente de zero, a igualdade tem que ser mantida, porque eles são iguais, certo? Nesse caso aqui, eu tenho 100 dividido por 25, não é igual 25 vezes 4, agora que eu já sei a resposta, 25 vezes 4, isso aqui dá o quê? Dá 100. Então, 100, nessa equação de cima, 100 era igual a 100, porque 25 vezes 4 é 100. 100 dividido por 25 é a mesma coisa que 25 vezes 4 dividido por 25. 100 dividido por 4
desculpa, 100 dividido por 25 dá 4. E 25 vezes x dividido por 25, muita gente tem um pouco de problema com isso. Se eu tenho um número multiplicando o outro e dividindo por ele mesmo, essa divisão de 25 por 25 é 1. Então, 25 vezes x dividido por 25 vai dar 1 vezes x. Por isso que aqui eu só coloquei o x. Aqui, na verdade, teria 1 vezes x. Tudo bem? Então, só para finalizar o raciocínio, com R$100 eu posso comprar 4 camisetas. O mesmo problema com 150. Então, eu tenho R$150 agora. Quero saber quantas camisetas eu posso comprar. Novamente, eu sei que a expressão é custo igual a 25 vezes o número de camisetas. Eu tenho, então, que o custo vai ser chamado de Y a partir de agora. O número de camisetas vai ser chamado de X. Eu inverti os dois lados, como é uma igualdade, como Y é igual a 25 vezes X. Eu posso dizer que 25 vezes X é igual a 150. 150 é o valor do Y, que é o custo que eu quero ter, quanto que eu quero pagar. Dividindo os dois lados por 25 novamente, eu vou ter 25 vezes x dividido por 25 igual a 150 dividido por 25. Nesse caso, 150 dividido por 25 dá 6, 25 dividido por 25 dá 1. Então, 1x igual a 6. Nesse caso, eu posso levar 6 camisetas. Pessoal, agora muita atenção nisso. A gente não precisa ficar passando toda vez passo a passo. Bom, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, esse tipo de problema é um problema comum. Então, já existe um caminho rápido de se resolver esse tipo de problema. Como que funciona? Se eu conheço a variável dependente y, eu tenho meu coeficiente linear b igual a 0. Eu conheço meu coeficiente angular a. E eu quero conhecer a variável x, que faz com que a variável y atinja algum valor, eu posso simplesmente usar a expressão x igual a y dividido por a. Ok? É muito mais rápido do que ficar deduzindo toda hora o problema. Não, a gente já tem essa solução. Basta fazer essa substituição. A gente vai substituir o valor de y e o valor de a e a gente encontra a resposta ao nosso problema. Vamos ver isso no caso do arroz. Então, eu tenho um saco de arroz que pesa 5 kg e eu quero saber quantos sacos pesam 20 kg. A gente tinha a expressão o peso igual a 5 vezes o número de sacos. Nesse caso, então o peso é minha variável y, o número de sacos é minha variável x. A solução do meu problema vai ser x igual a y dividido por 5, substituindo x igual a 20 dividido por 5, dá 4. A gente pode conferir essa resposta. É sempre bom conferir se a resposta está correta. Vamos pensar, o peso é 20, então 20 é igual a 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. 20 é igual a 20? Sim. Então, está correta a nossa solução. Então, 4 sacos de arroz pesam 20 quilos. Mesmo problema mudando o peso dos sacos. Então, agora eles pesam 35 quilos. Então, peso igual a 5 vezes o número de sacos. O peso é minha variável y. O x é meu número de sacos. X igual a y dividido por 5. X vai ser igual a 35 dividido por 5. X é igual a 7. Vamos conferir a nossa resposta. 35 igual a 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Então, 35 igual a 35. Está correto. Tudo bem? Significa que 7 sacos de arroz pesam 35 quilos.
Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês nesta aula. Se vocês gostaram da aula, dá o joinha aqui, dá uma curtida. Pretendo colocar a segunda aula falando de como resolver problemas de segundo grau com coeficiente linear. Então a gente vai ter o B diferente de zero agora. Vamos aumentar um pouco a nossa dificuldade. Não é nada muito mais complexo. Na verdade é bem simples. Mas muda um pouco o caminho da solução. Tudo bem? Então, a próxima aula sobre equações de primeiro grau eu vou tratar sobre esse assunto. Ok? Quiser acompanhar o canal, se inscreve aí. Obrigado pela atenção. Até mais.